Hoje falaremos de um daqueles atores que merecem o título de estrela, um grande astro da sétima arte, conhecido sobretudo por seus westerns, embora tenha atuado em todo tipo de filmes. Esse ator é John Wayne. Vamos selecionar, com base em nosso critério, os seus 10 melhores westerns dentro de sua vasta filmografia. John Wayne, popularmente chamado de O Duque, estrelou 40 longas-metragens de faroeste, muitos dos quais deixaram uma marca indelével na história do cinema. Ele foi, sem dúvida, uma grande estrela, e seu nome é lembrado por praticamente todos. John Wayne nasceu em 26 de maio de 1907, em Winterset, Iowa. Sua família se mudou para a Califórnia, onde ele frequentou a Universidade do Sul da Califórnia, com uma bolsa de estudos para futebol americano. No entanto, uma lesão o impediu de seguir carreira no esporte. Ele iniciou sua trajetória em Hollywood como assistente de cena e figurante, até conseguir seu primeiro papel principal em The Big Trail, A Grande Jornada, de 1930. Wayne consolidou-se como um astro em filmes de faroeste e de guerra, conhecido por sua imagem de durão e sua voz inconfundível. Entre seus filmes mais célebres estão Stagecoach, No Tempo das Diligências, de 1939, Red River, Rio Vermelho, de 1948, The Searchers, Rastros de Ódio, de 1956 e True Grit, Bravura Indômita, de 1969, pelo qual ganhou um Oscar. Ao longo de sua carreira, ele participou de mais de 170 filmes, incluindo pouco mais de 40 westerns. Além de seu sucesso no cinema, Wayne tornou-se um símbolo do patriotismo americano, muitas vezes associado a causas conservadoras e militaristas. Na vida pessoal, foi casado 3 vezes e teve 7 filhos. John Wayne faleceu em 11 de junho de 1979 devido a um câncer no estômago. Agora, vamos começar com os 10 melhores filmes de John Wayne. Em 10º lugar encontramos Os Comancheros, de 1961. Os Comancheros é um filme dirigido por Michael Curtiz e, logicamente, estrelado por John Wayne. A obra é baseada no romance homônimo de Paul Wellman. A história acompanha como um Texas Ranger se une a um prisioneiro para enfrentar uma gangue que trafica armas e álcool para os Comanches. Michael Curtiz, o diretor do filme, adoeceu gravemente durante as filmagens e não pôde concluir o projeto. John Wayne, embora não tenha sido oficialmente creditado, dirigiu várias cenas para finalizar o filme. Infelizmente, esse foi o último filme dirigido por Michael Curtiz, que faleceu em 1962, logo após o lançamento. Os Comancheros marcou a primeira colaboração entre John Wayne e Stuart Whitman, que interpretou Paul Regret, o companheiro de Wayne no filme. A química entre os dois atores foi notável e contribuiu para o sucesso do filme, que, apesar das dificuldades durante a produção, foi um sucesso de bilheteria, consolidando ainda mais a posição de Wayne como um ícone dos faroestes. Outro destaque é a trilha sonora, composta por Elmer Bernstein, que também criou músicas memoráveis para outros clássicos do gênero. Em 9º lugar, selecionamos o filme Os Filhos de Katie Elder, de 1965. Dirigido por Henry Hathaway, o filme conta com John Wayne e acompanha a história dos 4 filhos de Katie Elder, que se reúnem na cidade natal para o funeral da mãe e descobrem que o rancho da família foi tomado por meios fraudulentos. Vale destacar que durante as filmagens, John Wayne estava se recuperando de uma cirurgia de câncer no pulmão. Apenas um ano antes, ele havia sido diagnosticado com a doença e precisou remover um dos pulmões. Apesar da saúde debilitada, Wayne insistiu em realizar muitas de suas próprias cenas de ação. Dean Martin, o famoso cantor e ator que Wayne já havia conhecido em Rio Bravo, interpreta Tom Elder,
um dos irmãos. A química e a camaradagem entre Dean Martin e John Wayne contribuíram significativamente para o sucesso do filme. Além disso, o elenco contou com outros atores notáveis, como Martha Hyer e George Kennedy. O filme foi bem recebido tanto pela crítica quanto pelo público, consolidando-se como um clássico do gênero western. A combinação de ação, drama familiar e a presença marcante de Wayne e Martin tornaram o filme extremamente popular na época, garantindo-lhe o 9º lugar em nossa lista dos 10 melhores filmes de John Wayne. Em 8º lugar, encontramos Rio Lobo, de 1970, dirigido por Howard Hawks. Este é um dos últimos filmes de John Wayne e encerra uma trilogia informal que inclui Rio Bravo e El Dorado. Wayne interpreta o Coronel Cord McNally, um veterano da Guerra Civil, em busca dos traidores que venderam informações aos confederados. Conhecido por seu grande profissionalismo, John Wayne, como já vimos em outras produções, sofreu uma lesão durante as filmagens. Ele fraturou uma costela ao ser derrubado por um cavalo, mas continuou trabalhando apesar da dor. Rio Lobo também foi o último filme dirigido por Howard Hawks, que trabalhou com Wayne em 5 produções. Hawks e Wayne tinham um relacionamento profissional e pessoal muito próximo, o que se refletia na confiança e na química entre eles no set. Apesar de receber críticas mistas, Rio Lobo é muito apreciado pelos fãs de faroeste, incluindo nós, firmando-se como uma peça importante na filmografia do ator e do gênero. É um filme muito divertido, por isso garantiu o 8º lugar em nossa lista. John Wayne é espetacular, e embora existam outros filmes superiores dentro dessa trilogia não oficial, Rio Lobo merece uma posição neste top 10. Portanto, ocupa o 8º lugar. Em 7º lugar, encontramos El Dorado, de 1966, novamente dirigido por Howard Hawks, e sem dúvida um clássico do cinema ocidental. Além de John Wayne, o filme traz uma figura tão icônica quanto Robert Mitchum. Este é o 2º filme da trilogia temática mencionada anteriormente, que inclui também Rio Bravo e Rio Lobo. Já falamos de Rio Lobo e falaremos de Rio Bravo. Os 3 filmes compartilham, sem dúvida, temas, estruturas e personagens semelhantes. A química entre John Wayne e Robert Mitchum era notável, embora ambos os atores tivessem personalidades fortes, fossem conhecidos por sua independência e tivessem posições políticas opostas. Apesar disso, eles se davam bem no set, e essa amizade transparecia em suas atuações. O roteiro foi escrito por Leigh Brackett, uma das poucas roteiristas mulheres a se destacar no gênero western, especialmente naquela época. Embora seja um faroeste frequentemente comparado desfavoravelmente a Rio Bravo, El Dorado mantém um alto nível de qualidade. É por isso que ele garantiu o 7º lugar em nosso top 10. No 6º lugar, temos Bravura Indômita, de 1969, dirigido por Henry Hathaway e baseado no romance homônimo, altamente recomendado, de Charles Portis, sobre o qual já falamos em nosso vídeo dedicado aos livros que inspiraram grandes faroestes. John Wayne interpretou Rooster Cogburn, um xerife durão, rude e que usa um tapa-olho, papel que lhe rendeu seu único Oscar de melhor ator. Curiosamente, Wayne quase não conseguiu o papel, já que o diretor considerava outros atores para o papel principal. No entanto, sua interpretação tornou-se uma das mais memoráveis de sua carreira. Durante as filmagens, Wayne, conhecido por sua forte presença no set, teve alguns desentendimentos com Hathaway, mas ambos mantiveram um relacionamento profissional. Bravura Indômita tornou-se um clássico do western, e Wayne mencionou diversas vezes que Rooster Cogburn era um de seus personagens favoritos. Este, que é um dos nossos faroestes preferidos e também um dos favoritos de Wayne, merece seu lugar em 6º na nossa lista.
No quinto lugar temos Rio Vermelho, de 1948, novamente dirigido por Howard Hawks e estrelado por John Wayne e Montgomery Clift. O filme narra a jornada épica de um grupo de fazendeiros em uma perigosa travessia para transportar gado do Texas ao Missouri. Rio Vermelho marcou a primeira colaboração entre John Wayne e Montgomery Clift, dois atores com estilos completamente diferentes e visões de mundo bastante distintas. Wayne, conhecido por sua presença autoritária para colocar de forma sutil, e Clift, um dos pioneiros do método de atuação, tiveram um relacionamento tenso, tanto no âmbito pessoal quanto profissional. No entanto, essa tensão resultou em uma química fascinante na tela, enriquecendo o filme. A famosa improvisação de Wayne com a fala "Taken to Missouri, Matt" tornou-se uma das linhas mais memoráveis do filme. Além disso, a produção enfrentou dificuldades logísticas ao filmar em locações remotas, o que conferiu ainda mais autenticidade à árdua jornada retratada. A cena climática da luta entre os personagens de John Wayne e Montgomery Clift foi filmada sem o uso de dublês, o que demonstra a intensidade e o comprometimento dos atores, além de refletir a tensão existente entre eles. Rio Vermelho também se destaca pela decisão inovadora de Howard Hawks de começar o filme com um prólogo narrado por Walter Brennan, uma escolha bastante incomum na época. O filme foi um grande sucesso de bilheteria e crítica, sendo até hoje considerado um dos melhores do gênero, especialmente pela profundidade emocional e pela narrativa épica. Com isso, Rio Vermelho garante o merecido quinto lugar em nossa lista. E na quarta posição, encontramos uma daquelas obras-primas incontestáveis que marcaram a história do cinema. O Homem que Matou o Facínora, dirigido por John Ford, é um dos filmes mais emblemáticos do western. Estrelado por John Wayne e James Stewart, o filme se destaca não só pelo elenco de peso, mas também pela narrativa profunda e pela exploração de temas como justiça e o mito no Oeste. Embora Wayne e Stewart fossem amigos fora das telas, houve certa tensão no set devido aos seus estilos de atuação distintos. Wayne, já habituado ao gênero faroeste, frequentemente brincava com Stewart, que vinha de uma experiência mais voltada para dramas e comédias. A famosa frase "Quando a lenda vira fato, imprima a lenda", tornou-se icônica no cinema e reflete o tema central do filme. Como a lenda muitas vezes supera a realidade na construção de heróis. Embora John Wayne fosse a estrela de muitos westerns, neste filme, seu papel é secundário em relação ao de James Stewart. Wayne aceitou o papel por seu respeito profundo por John Ford, com quem já havia trabalhado inúmeras vezes. Além disso, o filme foi rodado em preto e branco, mesmo com o uso da cor já sendo comum em 1962. Ford optou por esse estilo para realçar a atmosfera e conferir um tom mais sombrio e realista à obra. O Homem que Matou o Facínora permanece um clássico atemporal, que examina a luta entre a civilização e a lei no contexto do Velho Oeste. Entramos agora na zona do pódio, na área das medalhas, com a terceira posição. Rio Bravo, de 1959. Este clássico, dirigido por Howard Hawks, conta com um elenco estelar, incluindo John Wayne, Dean Martin, Ricky Nelson e Angie Dickinson. A trama gira em torno de um xerife de uma pequena cidade que, com a ajuda de um bêbado, um jovem pistoleiro e um velho, tenta manter um prisioneiro sob custódia enquanto enfrenta um poderoso fazendeiro e sua gangue. Rio Bravo foi criado como uma resposta ao filme High Noon, que Howard Hawks e John Wayne consideravam um tanto anti-americano, por retratar um xerife pedindo ajuda à cidade, quando, segundo eles, deveria ser o contrário. Em Rio Bravo, o xerife, interpretado por Wayne, não pede ajuda. Ele enfrenta o perigo com o apoio de um pequeno grupo de aliados leais. Dean Martin, conhecido principalmente como Showman,
surpreendeu muitos com sua atuação dramática, como o personagem alcoólatra Dude, sendo muito elogiado e diversificando sua carreira. Ricky Nelson, uma estrela adolescente popular na época, foi incluído no elenco, substituindo Elvis Presley para atrair um público mais jovem. Uma cena memorável do filme é quando Nelson e Martin cantam juntos uma canção, adicionando um inesperado toque musical ao faroeste. Embora essa cena seja criticada por alguns, é divertida e a música é cativante. A química entre o elenco e a direção de Hawks fez de Rio Bravo um faroeste atemporal, influenciando gerações de cineastas. Com isso, a medalha de bronze vai para Rio Bravo, e na segunda posição, a medalha de prata fica com No Tempo das Diligências, de 1939. Um grupo heterogêneo de passageiros embarca em uma perigosa viagem de diligência pelo território Apache. Dirigido por John Ford, esse filme icônico revitalizou o gênero western e catapultou John Wayne ao estrelato. Ford insistiu em escalar Wayne, que era um ator relativamente desconhecido na época. O papel de Ringo Kid elevou Wayne à fama. No Tempo das Diligências, também foi o primeiro filme a usar Monument Valley como locação, uma paisagem que se tornaria a marca registrada dos faroestes de Ford e da maioria dos filmes do gênero que viriam a seguir. O filme é conhecido, entre outras coisas, por sua impressionante sequência de perseguição, especialmente pela cena em que o dublê Yakima Canut realiza uma manobra perigosa sob e sobre os cavalos e a diligência em movimento. O diretor Orson Welles, famoso por Cidadão Kane, admirava No Tempo das Diligências e o estudou intensamente, assistindo-o mais de 40 vezes enquanto preparava seu próprio filme. No Tempo das Diligências, ganhou 2 Oscars: Melhor Ator Coadjuvante para Thomas Mitchell e Melhor Trilha Sonora Original. O filme também foi indicado em mais 5 categorias, incluindo Melhor Filme e Melhor Diretor. Ele não apenas redefiniu o gênero western em uma época em que o estilo começava a vacilar, já que seus próprios clichês haviam se desgastado, mas também estabeleceu muitas convenções que influenciaram gerações de cineastas. No Tempo das Diligências, permanece como uma obra-prima do cinema clássico, reconhecida por sua inovação, como a forma de usar a câmera, até mesmo enterrando-a na areia, para que a diligência passasse por cima. Uma solução simples, mas nunca antes explorada na época. Com suas grandes contribuições tanto para o cinema quanto para o gênero, esse filme merece, com toda justiça, a segunda posição e a medalha de prata. Na primeira posição, a medalha de ouro vai para Rastros de Ódio, The Searchers, de 1956, novamente dirigido por John Ford. Na trama, um veterano da Guerra Civil, interpretado por John Wayne, embarca em uma busca incansável por sua sobrinha, sequestrada por nativos americanos. É amplamente considerado não apenas o melhor filme de John Wayne ou o melhor western, mas também um dos maiores filmes da história do cinema. O que torna Rastros de Ódio tão icônico é o uso magistral de espaços abertos e fechados, como na cena final, além do impressionante cenário de Monument Valley, a intensidade do drama e a profundidade emocional dos personagens. John Wayne entrega uma atuação superlativa sob a direção magnífica de John Ford, fazendo deste filme uma escolha indiscutível para o primeiro lugar em nossa lista dos melhores westerns de John Wayne. E assim, encerramos nossa lista dos 10 melhores westerns de John Wayne, segundo sua época mais emblemática. Escreva a sua opinião na seção de comentários abaixo. E antes de ir, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever em nosso canal, para ver mais dos melhores westerns clássicos de todos os tempos. Muito obrigado e saudações.